Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais um livro do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, tá? Que se chama Filosofias da Afirmação e da Negação, editado e publicado pela editora Realizações. Quem tiver interesse nas obras do Mário, eu tenho uma resenha também completa aqui sobre Pitágoras e o tema do número, tá? Mas se você está chegando nesse vídeo aqui agora, eu vou falar um pouco do que eu também disse no outro vídeo sobre o filósofo, tá? E vou falar sobre os aspectos gerais, tá? Da obra do Mário. Bom, o Mário Ferreira dos Santos é um filósofo que nasceu no início do século XX e viveu até a década de 60. Morreu jovem porque tinha um problema sério de coração. Bom, o Mário se tornou popular atualmente por causa da divulgação do professor Olavo de Carvalho, tá? Porém, o que acontece é que nós não temos disponibilizadas, né, as obras, o conjunto total das obras do Mário. Então, assim, porque hoje eu acho que, se não me falha a memória, a Realizações é a dona dos direitos autorais, mas se vocês procurarem, por exemplo, vocês vão facilmente encontrar gravações do Mário no YouTube, tá? Os áudios das suas aulas vocês encontram com facilidade, tá? Só que, como ele gravava às vezes aulas ou às vezes exposições orais que depois se transformaram nos seus livros, nem sempre esses áudios estão organizados por matéria, enfim. O Mário escreveu uma grande quantidade de obras em um período muito curto da vida dele. Então, assim, quando ele morre, a obra não está organizada, tá? E nem publicada em sua totalidade. Porque o Mário estudou Direito, etc., proferiu cursos em áreas como retórica, enfim. Sendo que as pessoas dizem que em um determinado momento ele estava dando uma conferência e disse: tive uma ideia. E foi para casa e começou a escrever a sua obra. E, se não me falha a memória, são mais de 50 volumes, todas as suas obras, né? Então ele escreveu em vários ramos do conhecimento, por exemplo, a simbólica, né? Aqui, esse livro que eu vou falar hoje é um diálogo, né? A forma de escrita do Mário é um diálogo. Então, ele possui, vamos dizer assim, que apesar da distância temporal, ele é um filósofo na mesma linha que veio Pitágoras, e que veio Platão, e que veio Aristóteles, e que vieram os escolásticos. Enfim, ele é um filósofo dessa altura, só que, infelizmente, o seu trabalho não é conhecido, e quando é conhecido, geralmente não é lido no Brasil. Infelizmente, os brasileiros têm essa mania, né, de publicarem uma série de livros para colocarem nas suas prateleiras e jamais lerem, né? Bom, inclusive é essa a intenção que eu vejo quando uma editora publica um livro com uma capa porosa, assim, que com certeza, quando você lê, vai sujar, que você precisa, por prática, eu encapo os meus livros, justamente quando a capa é branca, como das editoras 34, o papel do interior é legal e tal, dá para riscar, dá para fazer anotações, como eu sempre faço, mas a capa, tanto a caricatura do Mário, eu acho que não faz jus, não parece uma tentativa de homenagear o autor como Mário Ferreira dos Santos, né, fazer uma capa dessa com material ainda eu acredito que para quem manuseia muito livro, que é o meu caso, assim como os livros de capa de pano, como aquele livro lá atrás do Mário, que está ali, Filosofia Concreta, que futuramente eu estou lendo e vou fazer uma resenha mais completa sobre ele. Eu acho que as editoras deveriam pensar muito bem, a não ser que elas estão querendo vender, provavelmente sabendo que os leitores não vão ler, que não é o meu caso. Bom, dito isso, sobre o aspecto físico
da obra e um pouco sobre o aspecto físico do livro e um pouco sobre a obra do Mário, e infelizmente reitera um filósofo que não é conhecido e não é respeitado, até porque, bom, nos escritos do Mário dá para perceber o seguinte: como ele leu muita filosofia, e até nos áudios dele vocês vão perceber isso se vocês tiverem acesso, ele era um cara um pouco impaciente, né? Então, e ele falava de uma altura muito grande, primeiro por ter absorvido toda uma tradição filosófica. Então, às vezes parece que ele fala das coisas como se os ouvintes, ele já pressupõe que seus ouvintes já soubessem ou que já devessem saber. E isso hoje no Brasil, eu acho que em geral no mundo as pessoas não sabem, né? O que acontece, por exemplo, nesse livro aqui, da Filosofias da Afirmação e da Negação. Eu vi resenhas de colegas no YouTube que simplesmente se detiveram nos personagens, mas não sabe de onde esses personagens vieram e com qual intenção o Mário os criou. E como que eu sei isso? Porque um pouco de história da filosofia e anos estudando filosofia, você sabe a intenção com que ele criou aqui e da própria influência, né? O personagem mais importante para o Mário da filosofia é, sem sombra de dúvidas, Pitágoras, né? E o Mário vem nesse sentido, né? Nessa mesma linha filosófica, né? Essa intenção do Mário quando você lê ali o Filosofia Concreta, tá? Voltando a esse livro, o Mário, a escrita de diálogos, ela se torna característica com Platão. Tá? Quem não sabe, rapidamente, Platão, aluno de Sócrates, ele vai reviver o seu mestre através da escrita dos seus diálogos. Tá? E, ao que tudo indica, chegou para nós. Chegaram todos os diálogos platônicos. Os diálogos chegaram na sua completude, inclusive há diálogos que são ditos que não são de Platão, soberjam, né? Mas as obras principais de Platão, nós sabemos que chegaram a nós, como elas foram na época publicadas, tá? E a obra de Platão se caracteriza justamente pela escrita de diálogos. Então é isso que o Mário vai tentar fazer aqui nesse livro, tá? Mas também não foi só Platão que escreveu diálogos. Santo Agostinho, por exemplo, quando vocês vão ler do livre-arbítrio, Santo Agostinho está lá conversando com seu amigo e colega Evódio, tá? Mas essa forma dialogal, vamos dizer assim, ela tem o ápice e se torna muito popular com a obra de Platão, tá? Então a tentativa do Mário nessa questão aqui, vamos dizer assim, que tanto a Filosofias da Afirmação e da Negação e os Homens da Tarde, que depois eu vou trazer uma resenha aqui no canal sobre esse livro, tá? Ele vem nessa mesma linha, como eu disse. O Mário, ele tenta, e acredito que consegue, criar uma filosofia total e geral. Então eu estou dizendo que é sobre o simbolismo, sobre a economia, enfim, ele continua uma tradição, mas ele vai tentar criar, ele vem na tradição, né, pitagórica, platônica, principalmente ali, aristotélica, porque ele se preocupa muito com a questão da demonstração, querer constituir uma filosofia geral. Então ele parte de pressupostos autoevidentes. E a partir desses pressupostos autoevidentes, isso está caracterizado naquele livro ali, tá? Do Filosofia Concreta, que futuramente eu vou trazer uma resenha detalhada sobre esse livro. Então, ele vai lançando premissas que são, vamos falar assim, que são verdades absolutas, que são inquestionáveis, porque para o Mário é muito importante a demonstração. E aí ele vai seguindo a sua linha de raciocínio, como aí ele já se aparenta com a filosofia escolástica nas questões disputadas. Então, uma tese que dá em outra tese, que a conclusão dessas duas teses vão gerar uma terceira tese, a quarta tese.
Então você depende desse estudo, vamos dizer assim, cronológico dessas teses para você chegar ao final, entender o que seria filosofia concreta. Mas como eu disse, o Mário escreveu tratado sobre várias outras matérias. Ele parte dessa forma, porque para ele o importante é a demonstração. E essa demonstração é justamente o que é buscado pelo personagem principal desse livro, que é o Pitágoras, tá? Então, digamos assim que essa forma dialogal do Filosofias da Afirmação e da Negação são uma espécie de preparação para que você possa chegar naquilo que é a obra filosófica do Mário Ferreira dos Santos. Entendeu? Tanto essa forma, esse livro, como Os Homens da Tarde, né? O Mário também traduz Nietzsche, enfim. Mas esses livros é como assim, vou fazer, assim como quando a gente vai estudar as categorias de Aristóteles, a gente geralmente não começa nas categorias, quando você tem um bom professor, você vai começar da Isagóide do Porfírio, né? Que é o cara que vai tentar escrever uma introdução, claro, o Porfírio está depois de Aristóteles, mas ele vai fazer uma espécie de introdução às categorias, ou seja, ele vai começar a mostrar os caminhos para que você então chegue às categorias. O Mário, ele faz isso, ele reúne aqui através de diálogos, então são personagens que estão sentados em um determinado local. Vamos dizer que essa roda, o centro dessa roda é Pitágoras, que é o personagem principal, e o guru e o sábio intelectual, né? Justamente porque Pitágoras é a grande referência do Mário. Por que eu estou dizendo isso? Não fica tão claro nesse livro, mas se vocês ouvirem as aulas do Mário, ele vai falar dos seus contatos com sociedades pitagóricas, enfim, e escreve um livro genial. Verifiquem aqui no meu canal, tem uma resenha que se chama Pitágoras e o Tema do Número. Então recorram lá se vocês quiserem, para vocês entenderem. Então não tem nem outra razão pela qual não seria Pitágoras o personagem principal desses diálogos do Mário, tá? Então a partir daí ele começa a filosofar, a ter diálogos filosóficos com os personagens do livro, tá? Então, bom, o Mário, como eu disse, é um filósofo genial. Então, só que por ser genial, eu me lembro de uma frase que o Bruno Tolentino citava, que é uma frase do Goethe, que falava assim: a clareza é a cortesia do gênio. Quando você tem um gênio, é muito difícil para o gênio conseguir desfragmentar esses conteúdos e tornar eles acessíveis às pessoas. Então, eu diria assim que o Mário nem sempre consegue isso, tá? Então chega momentos dos seus livros, né, tanto na filosofia concreta, quanto no Pitágoras e o Tema do Número, enfim, nos Homens da Tarde, quando ele vai tratar de alguns temas, os diálogos se tornam extremamente densos. E aí, como estudantes de filosofia que querem entender a obra do Mário, nós devemos então recorrer a livros de história da filosofia, etc. Porque, por exemplo, esses diálogos também, assim como as premissas do Filosofia Concreta, eles são sequenciais, tá? Então, por exemplo, você começa com um diálogo sobre a verdade e a ficção. Então, nesse diálogo ele vai discutir com os personagens se aquilo que nós conhecemos são só ficções ou se é possível conhecer alguma verdade. E aí ele vai tentar reproduzir isso na forma que Platão fazia os seus diálogos. Então, assim, a iniciativa do Mário é muito boa. E escrever diálogos é algo extremamente complexo. Por quê? Porque você não só tem que dominar o assunto da filosofia, mas filosófico em si,
e dominar as correntes filosóficas contra as quais você está escrevendo e combatendo, mas você precisa transformar isso em forma literária, né? Eu acho que quem conseguiu isso no ápice e mais sublime que já existiu no Ocidente é Platão. Então, por exemplo, como eu sou estudante de Platão há alguns anos, quando eu comparo com o Mário é um grande filósofo, tá? Poderia, como o professor Olavo de Carvalho disse, é um filósofo da mesma linha de Platão e Aristóteles. Dada essa grandeza de constituir a sua filosofia e as áreas dela partindo dessas premissas, né, e constituindo todas elas a partir dessa demonstração. Porém, nem sempre o texto do Mário obtém sucesso na clareza com o que tem, por exemplo, Platão, já que a minha referência é Platão. Tá? Mas ele tem pontos muito, isso não desmerece de forma nenhuma a capacidade da obra e do próprio Mário, como eu disse. Às vezes você é um filósofo excelente, brutal e constitui, escreve uma obra gigantesca num período muito curto. E aí, quando você vai transpor isso para o texto, num sentido literário, nem sempre essas formas vêm, tá? Então, por exemplo, ele vai falar da importância do autodidatismo no meio do diálogo, né? E tem pontos, eu vou passar aqui alguns pontos que são muito interessantes. Já no primeiro diálogo sobre verdade e ficção, até na página 20 ele vai dizer: ora, entre os que tomavam parte nessas reuniões vespertinas e noturnas, ou seja, com o grupo do Pitágoras, havia pessoas que se dedicavam ao estudo da filosofia e das ciências sociais, com afinco em comum, o narrador aqui. Quase todos tinham alguma escolaridade superior, mas, na verdade, todos eram autodidatas, guiados mais pelo instinto, se assim se pode chamar, essa ânsia de saber, e de discutir os pontos de vista, comparar perspectivas e buscar, afinal, soluções para resolver as mais sérias dificuldades. E essa era a razão por que não estavam tão submetidos à natural tolice, covardia ou timidez do que sofreu a marca da escolaridade, do que permaneceu nos bancos acadêmicos, onde em geral se encontram mestres cuja única preocupação é assassinar o aluno, o ímpeto realizador, criando-lhes um clima de medo insuperável, de aventar uma ideia, propor uma solução, examinar por si mesmo um problema. Esse medo tem sido a destruição de muita inteligência, e tais esquemas inibitórios envolvem, de tal modo, a maneira de agir de um estudioso que este, ao examinar matérias diversas das que cursou, em que não há a memória de inibições e dos temores tolos dos mestres. Sente-se livre, desembaraçado e cria. Esta é a razão por que entre as maiores mentes criadoras do mundo, a quase totalidade é formada de autodidatas na matéria em que se acham inovadores. Isso aqui, na verdade, parece uma própria manifestação do próprio Mário através do narrador, porque quando nós vamos ver o livro, sobre Pitágoras e o tema do número, é justamente isso que ele fala logo no início. Que ele achava que o Pitágoras era um cara injustiçado, a forma que era ensinado Pitágoras. E aí ele se detém em escrever mais próximo, resgatar a filosofia do Pitágoras, né? Então, assim, tem um aqui, por exemplo, diálogo sobre o ceticismo, né? Eu risquei vários trechos e aí, que ele fala sobre essa questão. Eu vou ler um trecho aqui, por exemplo, quando Pitágoras está falando: quando se atribui um sujeito um predicado, afirma-se a presença deste sujeito. Ou o sujeito é, ou tem, ou dele participa de certo modo. Quando se nega um predicado de um sujeito, recusa-se a presença do predicado de qualquer modo que seja. Ora, afirmar-se a presença e ao mesmo tempo a ausência é um contrassenso, pois se afirma que algo há e que nesse mesmo algo não há. Há contradição porque se diz agora contra
quando se afirmam simultaneamente a presença e a ausência. Então, é um trecho onde ele fala sobre a questão do relativismo e a questão do princípio da não contradição. Essa é uma fala do Pitágoras. Então, quer dizer, você precisa entender qual é a função do sujeito e do predicado dentro de um silogismo. Para quem já tem alguma noção, é fácil compreender o que o Mário está querendo dizer com o personagem. Mas quando você não entende, você pode confundir simplesmente com a função da gramática. Tem algo relacionado com a gramática, mas a questão da predicação dentro da filosofia tem uma função mais profunda, digamos aqui, do que aquilo que geralmente nós estudamos dentro da língua portuguesa. Então, já parte desse pressuposto, como eu disse, é muito interessante, mas em alguns casos se torna extremamente denso, por exemplo. E aí os diálogos, um diálogo é a continuação do outro. Então tem aqui um diálogo sobre o relativismo. Então ele vai falar sobre os idealistas. Qual é a afirmação fundamental dos realistas? Isso aqui, Pitágoras fazendo uma pergunta retórica e respondendo. É que simplesmente o objeto que é conhecido é totalmente imanente ao sujeito cognoscente. Mas é preciso distinguir o idealismo moderno do idealismo antigo, como o platônico. Para este há uma distinção entre a mente e a realidade da experiência. Mas o idealismo moderno nega essa distinção. Para ele, não há distinção. Há um idealismo moderno cósmico que chega a negar até mesmo a existência real do mundo corpóreo. Há outro chamado empírico que admite apenas a existência do eu individual da existência. O idealismo fenomenístico afirma que nos é possível transcender nossas subjetivas modificações. Pessoal, me perdoa porque eu estou um pouco gripado. Então vamos lá. Ou seja, os fenômenos e há um idealismo integral, mais conhecido por solipsismo, que nega toda a coisa em si e que coincide com o idealismo empírico, afirmando apenas a existência do eu individual da experiência, que para os solipsistas é apenas um eu solipsista em sua individualidade única, mas o idealismo transcendental admite um eu comum e estável. Então, quer dizer, dentro de uma fala de um personagem, às vezes fica um pouco duro, né? Justamente porque eu disse que é extremamente difícil você escrever. Primeiro, você ser professor de filosofia, você ser filósofo, professor de filosofia, porque aqui você está falando como professor de filosofia, na voz de um personagem. Então, transformar isso em algo literário. Mas não perde a intenção e não perde a profundidade do que ele vai explicar, cada uma dessas correntes, né? Então, ao mesmo tempo que é um diálogo filosófico, há uma aula de história da filosofia, desse personagem Pitágoras, né? Então tem falas assim muito grandes, por exemplo, sobre a ordem cognitiva na ordem do real. A coisa não é em si o que é um espírito quanto à existência, porque o que existe fora da mente é outro do que existe na mente. Então ele vai falar sobre a adequação, como nossa mente conhece, a adequação entre a mente e o objeto e a limitação da mente no reconhecimento do objeto, se é possível então conhecer alguma coisa. Então, como eu disse, tá? É impressionante nós vermos como houve um brasileiro nesses momentos que nós devemos ter orgulho, né, de termos um cara como o Mário, infelizmente tão esquecido, né? Eu acho que deve urgentemente ser resgatada a sua filosofia e se tornada pública e popularizada, né? Não só publicada em edições, tá, chiques e etc. Ela deve ser resgatada para que as pessoas possam ler e conhecer. Como eu disse, que nem sempre as edições são boas, né? Há alguns erros, mas que também não são problemas, mas que a sua filosofia e seus livros devem ser divulgados, né, fortemente. Então, aqui ficou vamos falar assim, um gostinho daquilo que vocês vão encontrar. Tem esse livro Filosofias da Afirmação e da Negação do Mário Ferreira dos Santos, tá? Para quem tem interesse em conhecer filosofia, não só a filosofia do Mário, mas vocês também aqui vão conhecer história da filosofia exposta pelo Mário Ferreira dos Santos.
Então fica aqui a minha indicação, Filosofias da Afirmação e da Negação, Mário Ferreira dos Santos. Um abraço e até a próxima.